Né? Aqui, professor Airan, né? Vamos falar um pouquinho de circuito paralelo, né? A gente veio conduzindo o que é resistência equivalente, né? Como calcular a resistência equivalente de circuito série, circuito paralelo, circuito misto, né? Entramos com a lei de Ohm, né? Em cima do circuito em série, né? Calculando aí, né, as quedas de tensões, né? Calculando a corrente elétrica no circuito, certo? Circuito em série, a gente sabe o que a corrente é a única que circula no circuito, e o que acontece, a gente tem o que uma, né, diminuição do potencial elétrico, certo? Então a gente tem uma queda de tensão em cima dos resistores aí. Aqui falando, né, sobre o circuito em paralelo, a ideia é praticamente a mesma, no entanto, o que? Aqui a tensão nos terminais, né, são a mesma, né? Então se eu tenho 30 volts, aqui eu tenho, se eu medir, vai ser os 30 e aqui há também 30 volts, certo? Né? Isso, né, desconsiderando, né, a resistência interna, né, e tudo mais. Tá bom? Então aqui eu vou ter nos terminais, se eu tenho a aplicação da tensão, quando a tensão em paralelo é a mesma em todos os pontos, tá bom? O que acontece no circuito em paralelo? Que as correntes ela vai se dividir. Então podemos dizer, né, que assim, o intuito depois é entrar com a lei de Kirchhoff, né, né, para nos auxiliar aí no cálculo de circuitos um pouco mais complexo, mas por enquanto aqui a gente consegue resolver simplesmente pela lei de Ohm. Então a gente pode tudo se resolver pelo U igual a R vezes I. U, tensão, podemos achar como U e V, R, resistência e intensidade elétrica. Tranquilidade, então, aqui vamos supor, né, chutando o sentido, aqui eu vou ter uma corrente I1 que vai circular nessa parte da malha, depois a gente vai entender mais o que é isso. E aqui eu vou ter uma outra corrente circulando também, chutando o sentido dela. Então, consequentemente, essa corrente que está circulando aqui é a I1. Aqui vai entrar neste nó, né, onde tem 3 ou mais ligações, a gente chama de nó. Então a corrente ela entra no nó, ela vai sair uma corrente por esse sentido, que é a I2, né? A I2 vai estar percorrendo essa parte do circuito, essa malha que a gente fala. E aqui desce uma outra corrente, vou chamar ela de 3. Querendo ou não, né, vou introduzir com vocês, né, a primeira lei de Kirchhoff, só nos auxiliar, né, em relação à análise das correntes, certo? Né, a primeira lei de Kirchhoff diz que, né, o somatório da corrente que entra no nó é igual ao que sai do nó, tá bom? Então isso aí nada mais é um fenômeno, né, de conservação de carga elétrica. Então podemos dizer que a corrente que entra no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Fechou? Então podemos dizer aqui, né, que eu tenho aqui um nó. Um nó eu tenho uma corrente entrando. Vamos supor que eu tenho essas correntes saindo. Podemos dizer que aqui é I1, aqui I2 e I3. Então a soma das correntes que entram pelo nó, que entram aqui no nó, tem que ser igual a que sai no nó, pela ideia de conservação da carga elétrica, né? Se ela entra, ela é a mesma que vai sair, tá bom? Então a gente tem essa ideia, mas assim, só uma analogia para a relação à corrente. Depois a gente vai entrar na lei de Kirchhoff mais com calma. Então a primeira coisa que tem que se fazer, pessoal, a gente determinou o quê? Que circuito paralelo, né, as tensões em paralelo são as mesmas e as correntes, né, vão se dividir, certo? Uma corrente vai entrar, vai vir um pouquinho para cá e um pouquinho vai descer. Mas como que a gente faz isso daí? Né? A primeira etapa em realizar, né, nesse tipo de circuito é calcular a resistência equivalente. Então eu tenho dois resistores, né? Os dois resistores aí vai ser quem? Né? A resistência equivalente vai ser 9K vezes 10K dividido por 9K mais 10K. Isso vai dar 90 vezes 10 a sexta, dividido por 19 vezes 10 ao cubo.
Então podemos encontrar aí, né, 90 dividido por 19, eu vou ter o quê? 4,736, isso aí, 90 dividido por 19, 4,736, certo? Isso o que? 10 a 6 dividido por 10 ao cubo vai dar vezes 10 ao cubo aqui. Então, perfeitamente, podemos dizer o que? Que isso, a resistência equivalente é de 4,736 kΩ. Certinho? Achei a corrente equivalente, Na verdade, a resistência equivalente. Nada mais agora da gente fazer o quê? Calcular a corrente total do circuito. Como que calcula a corrente total? Usando a lei de Ohm, que corrente total vai ser tensão total sobre resistência equivalente. Tranquilidade. Então, I vai ser igual a quem? Qual que é a tensão? 30 volts. Qual é a resistência equivalente? 4,736 vezes 10 ao cubo. Isso vai dar quanto? 30 dividido por 4,736 vai dar 6,33. Jogando 10 ao cubo para cima, vai dar vezes 10 a menos 3, isso miliampere. Então, daí, essa é a corrente total do nosso circuito. Então, essa corrente total é a nossa corrente I1, a corrente que está entrando aqui. Se a corrente aqui está entrando aqui, eu sei que vai sair um pouco para cá e um pouco para cá. Mas como que eu encontro a corrente elétrica aqui nesse ponto? Deixa eu apagar aqui para ficar menos poluído. Então nós temos aqui, simplesmente, aqui em cima desses terminais, eu sei que aqui é I1, I2 está indo para lá, e aqui está descendo uma I3. Eu sei que aqui, nesses terminais, por se estar em paralelo, eu tenho os mesmos 30 volts. Então vamos lá, pessoal, se eu tenho a tensão aplicada nos terminais, tenho a resistência, eu consigo encontrar a corrente. Se eu tenho tensão, eu tenho resistência, eu consigo encontrar a corrente. Então a corrente I3 é nada mais que a tensão em cima dos 10K. Quem quer a tensão em cima dos 10K? 30 dividido por quem? Por quem? Por 10K. Que é 10 vezes 10 elevado ao cubo. Isso vai dar 3 miliamperes. Eu encontrei essa corrente aqui. Mas olha lá, Qual será essa corrente 2 aqui que está se passando por aqui? Podemos analisar que aqui eu não tenho nenhum resistor em série, eu não tenho queda de tensão. E a tensão de 30 volts é a mesma tensão que está aqui em cima. Então podemos dizer o quê? Como que eu calculo I2? I2 é calculado da seguinte forma. A tensão aqui em cima é de 30 volts também. Então, beleza. Então, corrente é o quê? Tensão sobre resistência. Quem é a tensão da fonte? 30. A tensão aplicada aqui em cima desses terminais. Dividido aí por 9 vezes 10 elevado ao cubo, que é 9K. Certo? 30 dividido por 9 vai dar 3,33. Levando 10 ao cubo para cima, vai ficar vezes 10 a menos 3, isso vai dar miliampere. Comprovando, pessoal, pela lei de Kirchhoff, a gente entendeu que a soma das correntes que entram no nó tem que ser exatamente a que sai pelo nó. Quem que está entrando no nó? I1. Então, I1 tem que ser igual. Quem sai iguais no nó? I2 e 3. I2 mais I3.
Quem que é I1? I1 calculado é a corrente total. Então, 6,33 miliampere, ou posso escrever da seguinte forma, que milha vezes 10 a menos 3 tem que ser igual à soma de 2 mais 3. Então, 3,33 vezes 10 a menos 3, mais quem? 3 vezes 10 a menos 3. Aqui eu vou ter 6,33 vezes 10 a menos 3 é igual a 3, vai dar 6,33 vezes 10 a menos 3. Então, a soma da corrente que entra é exatamente a soma que sai do nó. Certo? Então, a gente precisa ter, né, uma analogia, conseguir entender, não esquecer de como calcular a resistência equivalente aí. Certo? Então, voltando, né, o circuito em paralelo, as tensões sobre o terminal, né, eu tenho aqui e aqui, são as mesmas, então eu tenho os mesmos 30 volts aqui e os mesmos 30 volts aqui. Certo? Deixa eu só apagar para a gente fazer de novo, né, a ideia aqui. Uma coisa que a gente não pode esquecer é da lei de Ohm, certo? Lei de Ohm, que vai determinar aí, né, a gente calcular as correntes, as quedas de tensão, certo? Para mim determinar, pessoal, então são os 30 volts da fonte geradora, então meus 30 volts aqui. Esses 30 volts aqui estão também exatamente, né, aqui em cima desses terminais, certo? Então os 30 volts também estão aqui. Como também está aqui os 30 volts. Nessa ideia, eu posso entender o que? Né? Eu sei que uma corrente I1 aqui, essa corrente total, ela entrou pelo nó. Eu sei que vai sair uma corrente I2 e vai sair uma corrente I3. Chutando o sentido dela, né? Estou dizendo que ela está descendo. Tranquilidade? Então aqui, achei. Como que eu acho aí total? Corrente total, intensidade de corrente total. Primeiramente, eu preciso calcular a resistência, né, equivalente. Após calcular a resistência equivalente, aí a gente calcula pela segunda etapa, calcular a intensidade de corrente elétrica do circuito. Como calculo a intensidade de corrente elétrica? É a tensão total dividido pela resistência equivalente total. Chegamos aqui através dos cálculos, 30 dividido, né, ou por 4.736, ou por 4,736 vezes 10 ao cubo, podemos dizer que 30 dividido por 4,736 vai dar 6,33. Porque automaticamente já entendi que é o milli. Porque se ele está 10 ao cubo aqui, então é a mesma coisa que eu pegar esse 10 ao cubo que estava aqui embaixo, levar para cima, que vai ficar 10, levando para cima, o expoente ele fica negativo. E automaticamente, quando eu tenho essa grandeza de 10 a menos 3, aqui eu já teria, né, o nosso milli. Só uma ideia aí. Calculei corrente, que significa o quê? Então essa corrente 1 que vai chegar aqui, essa corrente total, é de 6,33 mA. Só que essa corrente ela vai dividir pelo nó. Vai vir um pouco para cá, para a direita, e vai descer um pouco. Como que eu calculo a corrente 3 e 2? Podemos observar que aqui não tem resistores nenhum para dar uma queda de tensão em cima aqui. E nem aqui. Então exatamente os 30 volts são os mesmos que estão nesse terminal aqui. Ó. Se eu tenho tensão pela lei de Ohm, U igual a R vezes I, show de bola, maravilhoso. Se eu tenho tensão, se eu tenho resistência, eu consigo encontrar a corrente. Então a corrente I3, podemos escrever aqui, I3 vai ser quem? A tensão em cima do resistor, né, sobre o resistor R1, dividido por quem? Né? Exatamente quem? Na tensão sobre resistência, a tensão em cima, aquela que tem, né? A tensão aqui V1 é de mesmo 30 volts, então aqui 30 volts, e a resistência é de quanto? Resistência de 10K. Então, sobre resistência. E 3
vai ser igual, tensão, 30, resistência é de 10K, 10 vezes 10 elevado ao cubo. Aquela ideia de jogar lá para cima o 10 ao cubo vai ficar menos 3. Aqui eu já sei que vai ser 3 mA. Lógico, isso aqui tem que ter bastante treino, pessoal, né? Não tem, é um pouco confuso, mas não é difícil de entender. Olha para vocês começam a entrar na comprovação matemática, né, de que realmente essa corrente que desce aqui, né, é de 3 amperes. Agora vamos supor, pessoal, que eu não conheça a tensão aplicada sobre esses terminais, que é o de 30 volts, que a gente já sabe por causa do circuito em paralelo. Mas vamos supor que foi dada a corrente. Se eu tenho corrente, pessoal, eu tenho resistência, eu consigo achar a tensão ali aplicada. Tranquilo? Então vamos lá, a tensão vai ser quem? Quem que é a resistência? 10K. Certo? 10K. Vezes a corrente. A corrente é de 6,33 miliamperes. Mili com quilo vai embora. Né? Nós temos aí que 6, tranquilamente, a corrente ali, desculpa, a corrente ali é de, no total não, a corrente que passa ali é I3, a I3 é de 3 miliamperes, tá bom? Então, isso vezes 3 mili, botei mili com quilo, tensão vai ser 10 vezes 3, 30 volts. São exatamente isso que estava aplicado aqui. Fechou? Aqui só para dar uma luz, vem com outro exercício aí depois para vocês, né, ficarem um pouco mais a par dessa situação. Vamos com calma que vai dar tudo certo aí. Fechou? Abraço!